o que chama a atenção do seu futuro cliente, o que chama a atenção do seu prospecto, quando ele está vendo vídeos no YouTube, vídeos nas redes sociais, vendo conteúdos, o que vai mais chamar a atenção dele, na verdade, é o que? É quando você fala da dor ou do desejo que ele tem. Então isso aqui é fundamental. Isso é fundamental, você entender o seu cliente, porque a partir do momento que você entende o seu cliente, sabe qual que é a dor que ele tem, o desejo que ele tem, que o seu produto, o seu serviço pode resolver, tudo fica mais simples. Porque essa estratégia de copy aqui, na verdade, é o que? É empatia. Eu sempre falo que copy é empatia. Você escrever de forma persuasiva é você ter empatia com o seu avatar, com o seu cliente. Por quê? Porque você não vai inventar nada, você vai falar o que está já na mente dele, o que ele pensa, o que o coração dele sente. Então, se você entende verdadeiramente o seu cliente, você entende verdadeiramente o seu público, você conhece as dores que ele tem. Então, como que eu faço para entender o meu público? Você fazer pesquisa, você conversar com seus clientes, você entender, sabe, fazer entrevista com eles, bater um papo, entender por que ele compra o seu produto, quais são os desejos que ele tem, quais são as dores que ele tem, por que levou ele, o que motivou ele a comprar o seu produto, né, ou a procurar pelo seu produto. Então são informações que, quando você tem isso é ouro. Tá? Você entender o seu cliente é ouro, porque na sua comunicação, quando você fala do desejo dele, quando você fala da dor dele, na hora ele vai, opa, tá falando comigo. Puxa, nossa, parece que esse cara sabe mais de mim do que eu mesmo. Olha só, ele está falando exatamente o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Isso é copy, isso é empatia. Né? Por que é empatia? Porque você está vendo o lado da pessoa, você está vendo o lado do seu cliente. Você não quer simplesmente empurrar nada nele, empurrar produto. Você quer ajudar ele com o seu produto, com o seu serviço, para ajudar ele a resolver um problema dele, uma dor que ele tem, um desejo que ele tem. Então tudo começa aqui pela dor e desejo, tá? Então você tem que entender isso. Então o primeiro passo, para você chamar a atenção deles, você tem que entender qual que é a dor, qual que é o desejo. E logo, daqui a pouco eu vou te passar alguns exemplos para você, para assimilar melhor, tá? Isso daqui, tá bom? Aqui na atenção você vai fazer o que também? Vai ter sua promessa de transformação, certo? Então aqui você vai prometer a transformação que ele quer, aqui na hora da entrada do vídeo, na hora que você inicia a sua comunicação, tá? A sua promessa, a sua promessa, ela é baseada na dor e no desejo do seu cliente, tá? Ou seja, o que o seu produto ou serviço vai resolver para ele, tá? Ou seja, vai resolver o problema que ele tem. Quando você, como você abre um vídeo hoje no YouTube? Quando você procura um vídeo lá, você procura um assunto no YouTube, quando você vê uma capa lá que tem alguma frase, algo lá que realmente tocou naquilo que você estava querendo, você abre, entende? Então é a mesma coisa, que tudo começa aqui pela atenção. Se você consegue chamar a atenção da pessoa, falando da dor dela e do desejo, ela vai clicar para abrir o seu vídeo, ela vai continuar assistindo o seu vídeo, tá? Então eu comecei, por exemplo, aqui esse vídeo falando do que? Falando o seguinte, cara, hoje eu vou te ensinar como você vai construir aqui um poderoso script para aumentar as suas vendas. Então a pessoa que tem esse desejo, a pessoa que não consegue, por exemplo, vai gravar um vídeo, não sabe por onde começa, por onde termina, o que fala no vídeo, ela vai ter interesse sim, porque é uma dor dela. A dor de não saber scriptar um vídeo, a dor de não saber como começar, como continuar um vídeo e como finalizar um vídeo de vendas, por exemplo. Então, se essa pessoa tem essa dor, então ela vai assistir esse conteúdo. Então isso aqui é o que? É uma promessa. Estou te entregando um poderoso script para você aumentar as suas vendas. Então é basicamente isso aqui. Você chama a atenção pela dor, pelo desejo. Você promete a transformação e sua promessa está baseada no desejo do cliente, tá? Em resolver o problema que ele tem, tá? Então olha só o que acontece. Nessa promessa é importante que você seja o quê?
você seja, ao colocar os elementos essenciais, que, ó, elementos essenciais dessa promessa, tá? Porque para não ficar muito vago, para você ficar mais fácil para você assimilar isso aqui, tá? Então, por exemplo, quais são os elementos essenciais que tem que ter nessa promessa? Primeiro elemento que tem que ter aqui, curiosidade, tá? E especificidade. São dois gatilhos mentais muito poderosos, tá? E depois a gente fala sobre gatilhos mentais, mas os elementos essenciais aqui dessa frase de abertura, desse início do seu vídeo, ele tem que gerar uma curiosidade e tem que ser específico também, tá? E também tem que ser específico, porque com isso, se ele for específico, com isso você vai ser mais assertivo na sua comunicação. Quando você é muito abrangente e fala para todo mundo, certo? É a mesma coisa de você jogar um monte de panfleto lá no semáforo para todo mundo. Algumas pessoas vão se interessar, outras não. Então, de 1000 panfletos, sei lá, 1% dá resultado, né? Então, quando você é específico, fala mais especificamente das dores ali, daquele avatar seu, você consegue ter mais resultado, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Eu já vou fazendo aqui, já vou colocando exemplo, porque fica mais fácil, depois a gente vai entender esse passo a passo aqui melhor ainda, tá bom? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui do meu prospecto, do meu cliente, tá? Do meu cliente, do meu aluno, que hoje ele é um empreendedor, que ele é um dono de negócio, e ele quer fazer o quê? Ele quer atrair novos clientes para a empresa dele através do online, mas ele não sabe exatamente como ainda. Porque ele vê muita informação na internet, uma overdose de informação, cada dia ele tem uma informação diferente, pessoas falam uma coisa, depois outras pessoas falam que não é aquilo, não é para fazer aquilo, então ele trava, ele não sabe por onde começar, né? Então, a ideia é o quê? A ideia é que eu mostre para essa pessoa uma técnica, algo realmente que possa fazer com que ele consiga prosperar e consiga realmente ir para frente e conseguir resultado na internet, tá joia? Então, beleza. Show de bola. O exemplo que eu vou colocar aqui é um exemplo de uma headline, de uma promessa, de algo que possa atrair esse cliente, porque eu já sei a dor dele, né? Eu já sei o desejo que ele tem. Então eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, ó, descubra uma nova técnica para aumentar as suas vendas 30% em 30 dias. Isso é uma promessa. Eu abro o vídeo dessa forma, ó. Descubra uma nova técnica para aumentar as suas vendas em 30% em 30 dias. Poxa, cara, isso é muito relevante para o meu futuro cliente, para o meu aluno. Isso é muito relevante, porque ele precisa fazer isso aí. Precisa aumentar as vendas. E quando eu coloco aqui, ó, descubra uma nova técnica, eu estou gerando o quê? Uma curiosidade. Tá certo? Ó, descubra uma nova técnica. E tá cansado de ver muita coisa na internet, né? Especificidade. Para aumentar as suas vendas em 30% em 30 dias. Lembrando que isso aqui tem que ser plausível, né? Então a sua promessa tem que ser algo real, algo que ele possa alcançar. Não quer dizer que tem que ser algo típico, ou seja, que todo mundo faz, mas tem que ser possível.